Milionário vê o filho da empregada quebrando um vaso raro da mansão e seu gesto deixa ela em choque. Imagine o pavor de uma mãe solteira ao ver seu filho pequeno, inocente e cheio de energia, derrubar um artefato antigo que vale mais do que ela ganharia em anos de trabalho duro. O coração acelerado, o suor frio escorrendo pelas costas, o medo de perder tudo em um instante. Mas e se a reação do patrão rico não fosse raiva ou demissão imediata? E se em vez disso ele soltasse uma gargalhada genuína, daqueles que ecoam pela casa vazia e transformam o pânico em confusão total? Foi exatamente isso que aconteceu com Luana. Uma mulher de 28 anos que carregava o mundo nas costas desde que Lucas nasceu, há apenas 2 anos. Naquela manhã chuvosa de outono, o destino decidiu testar seus limites, e o que começou como um dia de desespero se transformou no início de uma jornada de amor inesperado, risadas roubadas e uma superação que mudaria tudo. Luana acordou com o som insistente da chuva batendo na janela fina do seu apartamento apertado no subúrbio. O relógio marcava 5:30 e ela já sentiu o peso do dia que viria. Ao lado da cama, no berço improvisado feito de uma caixa de madeira forrada com lençóis macios, Lucas dormia profundamente, com os cachinhos pretos espalhados pelo travesseiro e uma expressão de paz que sempre a fazia sorrir, mesmo nos momentos mais difíceis. "Meu pequeno guerreiro", murmurou ela, inclinando-se para beijar sua testa quentinha. Lucas se mexeu levemente, mas continuou dormindo, emitindo um suspiro suave que derretia qualquer cansaço. Luana era mãe solteira desde o nascimento dele. O pai, um namorado passageiro que desapareceu ao saber da gravidez, nunca mais deu as caras. Ela trabalhava como doméstica na mansão imponente de Marcos Oliveira, um milionário do ramo de tecnologia que construíram um império de aplicativos inovadores. O emprego era sua salvação. Pagava o aluguel, a comida e as fraldas, mas exigia dedicação total, de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Enquanto se vestia com sua calça jeans simples e uma blusa cinza desbotada, Luana pensou na rotina exaustiva. Marcos era um patrão justo, mas distante. Um homem de 35 anos, alto, com olhos castanhos penetrantes e um ar de mistério que o tornava ainda mais intimidante. Ele raramente estava em casa, sempre em reuniões ou viagens, e suas interações se resumiam a instruções rápidas. "Luana, o escritório precisa de uma limpeza extra hoje." Ou, "Deixe o jantar pronto na geladeira." Ela o admirava em silêncio. Ele era bem-sucedido, elegante, mas parecia carregar uma solidão profunda, como se a mansão luxuosa fosse apenas um casulo vazio. Na cozinha minúscula do apartamento, Luana preparou uma mamadeira rápida e um café forte para si mesma. Dona Clara, a vizinha aposentada de 65 anos que cuidava de Lucas durante o dia, era uma bênção. Uma senhora viúva com um coração enorme que insistia em ajudar sem cobrar nada, dizendo sempre com um sorriso enrugado: "Esse menino é uma alegria na minha vida vazia, Luana. Me faz sentir útil de novo." Mas naquela manhã chuvosa, o telefone tocou cedo e o coração de Luana apertou ao ver o nome de Dona Clara na tela. "Luana, querida, sinto muito, mas peguei uma gripe forte ontem à noite. Febre, tosse, não posso ficar com o Lucas hoje, não quero passar para ele." A voz da idosa tremia de fraqueza e Luana sentiu um nó na garganta. "Dona Clara, se cuida, por favor. Eu dou um jeito aqui." "Mas que jeito? Faltar ao trabalho significaria perder o dia de pagamento e, pior, arriscar o emprego." Marcos odiava imprevistos. Depois de minutos de pânico silencioso, ela decidiu. Levaria o Lucas junto. "Vai dar certo, meu amorzinho", sussurrou para o filho que acordara e a olhava com olhos grandes e curiosos, estendendo os bracinhos gorduchos. Lucas era uma criança ativa, com energia para dar e vender. Aos 2 anos, já corria pela casa, falava palavras soltas como mamãe e bola, e tinha um sorriso contagiante que iluminava qualquer dia ruim. Ele riu ao ser vestido com uma roupinha confortável, balbuciando "passeio", como se entendesse a aventura. O trajeto de ônibus para o condomínio de luxo levou 50 minutos sob a chuva fina. Luana carregava Lucas no colo, uma bolsa de fraldas e brinquedos e o coração acelerado. A mansão de Marcos era um sonho arquitetônico. 3 andares de vidro e mármore, jardins impecáveis com fontes borbulhantes e uma piscina que parecia saída de revista. Ela tinha a chave da entrada lateral e chegou às 7 horas em ponto, acomodando Lucas na cozinha ampla, com piso de granito frio. "Fica quietinho aqui, tá?"
Mamãe vai trabalhar, mas fica de olho em você. Lucas assentiu com seriedade, pegando um carrinho de plástico e começando a brincar no chão, emitindo sons de vrum-vrum que a fizeram rir baixinho. O dia começou bem. Luana limpou a sala de estar, aspirou os tapetes persas caros, preparou um almoço leve que Marcos raramente comia em casa. Lucas se comportava como um anjinho, rindo sozinho com seus brinquedos, mas de vez em quando escapava para explorar, forçando-o a correr atrás dele com um "Lucas, volta aqui!" sussurrado e cheio de afeto. Por volta das 13 horas, porém, veio o desastre. Luana estava na lavanderia dobrando roupas quando ouviu um barulho alto vindo da sala principal, um estrondo seguido de um grito infantil de surpresa. Seu sangue gelou. Correndo para lá, encontrou Lucas no chão, rodeado por cacos de porcelana fina, choramingando com os olhinhos cheios de lágrimas. No centro da bagunça, os restos de um vaso antigo, alto como uma criança, decorado com pinturas delicadas de flores orientais. Ela sabia o que era. Marcos havia mencionado uma vez que era uma peça rara, herança de família, avaliada em milhares de dólares. "Meu Deus, Lucas, o que você fez?" gemeu ela, pegando o filho no colo e checando se ele se machucara. Lucas soluçava. "Quebrou, mamãe, quebrou!" apontando para os pedaços, e Luana sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Como explicaria isso? Perderia o emprego na hora, e com ele, o sustento deles. O pânico a invadiu como uma onda. Visões de despejo, fome, noites sem dormir procurando outro trabalho. Foi quando a porta da frente se abriu de repente. Marcos entrara mais cedo do que o esperado, voltando de uma reunião cancelada pela chuva. Ele parou na entrada da sala, os olhos fixos na cena. Luana tremendo com Lucas no colo, os cacos espalhados como confetes trágicos. O tempo pareceu parar. Luana esperava gritos, raiva, talvez até polícia. Afinal, era um milionário vendo sua propriedade destruída pelo filho da empregada. "Senhor Marcos, eu sinto muito", gaguejou ela, a voz falhando de emoção. "Foi um acidente, Lucas escapou da cozinha, eu não vi. Por favor, não me demita, eu pago de alguma forma, parcelado, qualquer coisa." Lágrimas rolavam pelo seu rosto agora, misturadas ao choro de Lucas, que se escondia no pescoço dela. Mas Marcos não gritou. Em vez disso, algo surpreendente aconteceu. Ele jogou a cabeça para trás e riu, uma risada alta, genuína, ecoando pela sala vazia como se fosse a primeira em anos. Luana piscou, chocada, achando que estava alucinando. "Quebrou o vaso da vovó em galotão", disse Marcos, aproximando-se com um sorriso largo, os olhos brilhando de diversão. Lucas parou de chorar por um segundo, olhando para ele com curiosidade, e Marcos se agachou ao nível da criança. "Ei, campeão, não chora não. Esse vaso era horroroso mesmo, parecia um pote de mostarda gigante. Você me fez um favor." Luana ficou boquiaberta, o choque substituindo o pânico. Quem era este homem? O patrão frio e formal agora brincava com os cacos, fingindo que eram pedras preciosas, fazendo Lucas rir timidamente. "Senhor Marcos, mas era raro, valioso?" protestou ela, ainda tremendo. Ele se levantou, limpando as mãos na calça social impecável, e olhou para ela com uma suavidade que ela nunca vira. "Valioso? Talvez no preço, mas não no coração. Minha avó o odiava, mas insistia em mantê-lo por tradição. Agora, graças ao Lucas, podemos nos livrar dessa relíquia feia." Ele piscou para o menino, que agora sorria, estendendo a mãozinha para tocar o rosto dele. Luana sentiu uma onda de alívio misturada à confusão, e algo mais, uma faísca de curiosidade por esse lado inesperado de Marcos. "Você não vai me demitir?" perguntou ela, a voz baixa e vulnerável. Ele balançou a cabeça, rindo de novo. "Demitir? Pelo contrário, Luana. Vamos limpar isso juntos, e quem sabe eu não te dou um aumento por me livrar desse trambolho." Lucas, sentindo o clima mudar, gritou bum, imitando o som da quebra. E os três riram juntos, um momento leve, engraçado, que quebrou o gelo de anos de formalidade. Enquanto limpavam os cacos, Marcos contou uma história hilariante sobre como, criança, quebraram o espelho da mãe e fingira que o gato ira ser o culpado, fazendo Luana rir até doer a barriga. Pela primeira vez, ela viu além da fachada do milionário, um homem solitário, com um senso de humor escondido, que agora brincava com Lucas como se fosse o tio favorito. Ele é esperta, hein? Olha esses olhos, vai ser um inventor um dia", comentou Marcos, bagunçando os cachinhos do menino. Luana corou levemente, sentindo um formigamento inesperado. Era paquera ou só gentileza? O dia terminou com Marcos insistindo para que ela levasse Lucas para casa mais cedo, pagando o dia inteiro.
Volte amanhã e traga o pequeno se precisar. Essa casa precisa de mais vida, disse ele com um olhar que a deixou sem fôlego. Naquela noite, deitada ao lado de Lucas, Luana se pegou pensando nele, não como patrão, mas como homem. O que viria a seguir? Ela não sabia, mas uma semente de esperança havia sido plantada, prometendo uma superação que ia além do vaso quebrado. No dia seguinte à quebra do vaso, Luana acordou com o coração ainda acelerado pelo susto, mas também com uma leveza inesperada. A reação de Marcos, aquela risada explosiva, o jeito descontraído de limpar os cacos enquanto contava piadas sobre suas próprias trapalhadas de infância, havia plantado uma semente de dúvida em sua mente rígida. Seria possível que um homem como ele, acostumado ao luxo e à perfeição, realmente não se importasse com uma perda tão cara? Ou era só uma máscara temporária? Enquanto vestia Lucas, que acordara cheio de energia, balbuciando bumbum em referência ao acidente do dia anterior, ela recebeu outra ligação de Dona Clara. Ainda estou mal, querida. Essa gripe me derrubou de vez. Pelo menos mais um dia na cama. Luana suspirou, mas lembrou das palavras de Marcos. Traga o pequeno se precisar. Essa casa precisa de mais vida. Com o peito apertado de gratidão misturada a receio, ela decidiu arriscar novamente. Vamos ver o tio Marcos, meu amor. Mas nada de quebrar mais nada, hein? Brincou ela, tickling na barriga de Lucas, que riu alto, um som puro que a encheu de determinação. No ônibus, Lucas apontava para as gotas de chuva na janela, dizendo, água voa! E Luana ria, sentindo uma faísca de alegria que há meses não visitava seu coração exausto. Chegando à mansão, o ar cheirava a café fresco e pão torrado, algo incomum, já que Marcos geralmente saía cedo. Mas ao entrar na cozinha, encontrou apenas um bilhete na mesa de mármore. Luana, saí para uma reunião rápida. Volto ao meio-dia. Se Lucas quiser explorar, o jardim está liberado. Só cuidado com as poças de chuva. E tem frutas frescas na geladeira para o pequeno. Marcos. Ela piscou, surpresa com um tom casual, quase carinhoso. Olha só, Lucas, o tio Marcos pensou em você, murmurou ela, sentindo um rubor subir as bochechas. Era a primeira vez que ele deixava um recado pessoal, não só instruções de limpeza. Lucas, curioso como sempre, pegou o bilhete e tentou ler em voz alta, balbuciando sílabas sem sentido, o que a fez cair na gargalhada. Você é um leitor nato, né? Vai ser escritor um dia, contando histórias de vasos voadores. O momento engraçado aliviou a tensão, e ela começou o trabalho com mais leveza, acomodando Lucas com brinquedos na cozinha enquanto limpava os balcões reluzentes. O jardim era um paraíso, gramado verdejante salpicado de flores coloridas, um balanço antigo de madeira pendurado em uma árvore centenária e até um pequeno lago com peixes dourados que dançavam na água. Luana levou Lucas para lá por volta das 10 horas, depois de uma soneca rápida dele. Olha as borboletas, filho. Elas estão dançando para você, disse ela apontando para as asas vibrantes que voavam entre as pétalas molhadas. Lucas corria desajeitadamente, rindo toda vez que escorregava na grama úmida, caindo de bunda no chão e se levantando com um opa triunfante. Luana ria junto, mas em um momento ele tropeçou em uma raiz exposta e caiu de cara na terra fofa, sujando o rosto todo de lama. Ai meu Deus, Lucas! Você virou um porquinho agora? Exclamou ela, correndo para limpá-lo com a manga da blusa, mas não conseguia parar de rir com a carinha dele toda marrom, piscando confuso. Mamãe, sujo! Disse ele tentando limpar com as mãozinhas, só piorando a bagunça. Era um daqueles momentos bobos que aqueciam o coração dela, lembrando que, apesar das dificuldades, a vida com Lucas era cheia de alegria simples. Por volta do meio-dia, o som do carro de Marcos na garagem a alertou. Ela pegou o Lucas no colo, ainda com resquícios de lama no nariz, e voltou para dentro com o coração batendo forte. Boa tarde, senhor Marcos, cumprimentou, tentando soar profissional, mas com um sorriso tímido escapando. Ele entrou, tirando o casaco molhado, e seus olhos se iluminaram ao ver Lucas. Boa tarde, Luana. E aí, explorador? Pelo visto, o jardim te venceu nessa rodada, brincou ele apontando para a sujeira no rosto do menino. Lucas riu, estendendo os braços sujos na direção dele, balbuciando, tio sujo! Marcos hesitou um segundo, mas então pegou o menino no colo sem se importar com a lama que manchava sua camisa cara.
Ei, garotão, você me deu um banho de terra grátis? Que generoso! Disse ele, fingindo cheirar o cheiro de lama e fazendo uma careta exagerada. Cheira a aventura. Luana não pôde conter o riso, cobrindo a boca com a mão. Desculpe, senhor. Ele se empolgou demais. Vou limpar isso agora. Mas Marcos balançou a cabeça, ainda brincando com Lucas, que agora puxava a gravata dele como se fosse um brinquedo. Deixa que eu cuido. Vamos dar um banho nesse aventureiro juntos? O convite a pegou de surpresa, mas havia algo na voz dele, um tom leve, quase flertante, que a fez corar. Eles foram para o banheiro de hóspedes, um espaço luxuoso com banheira de hidromassagem que Luana só limpava, nunca usava. Marcos encheu a banheira com água morna, adicionando espuma que formava bolhas gigantes, e Lucas gritava de emoção, chaputando como um patinho. Olha só, ele adora água. Deve ser nadador olímpico no futuro, comentou Marcos, ajoelhado ao lado dela, ajudando a ensaboar os cachinhos do menino. Seus braços se tocaram acidentalmente e Luana sentiu um arrepio. Era a distância. O cheiro dele de colônia fresca misturado ao sabonete infantil. Você é bom nisso, senhor. Tem prática com crianças? Perguntou ela, tentando disfarçar o nervosismo com uma conversa leve. Ele sorriu. Um sorriso torto e charmoso que a deixou sem ar. Não muita, mas aprendo rápido. E você, Luana? Como uma supermãe como você, lida com tudo sozinha. Deve ser exaustiva, mas olha o resultado. Um menino incrível. O elogio era sutil, mas carregado de admiração. E ela sentiu os olhos dele demorando nos dela um segundo a mais, como se estivesse vendo além da empregada. Enquanto secavam Lucas, que agora ria enrolado em uma toalha fofa, Marcos contou uma história engraçada de quando, na faculdade, tentara cozinhar para impressionar uma garota e acabar incendiando a cozinha. Eu era um desastre. A fumaça era tanta que os bombeiros vieram. Nunca mais ela me ligou. Riu ele, imitando o som do alarme com uma voz ridícula. Luana caiu na gargalhada, imaginando o milionário elegante coberto de fuligem. Você, incendiando cozinha? Não acredito. Parece tão controlado. Ele piscou, aproximando-se um pouco mais enquanto entregava Lucas para ela. Ah, mas eu tenho meus lados selvagens. Talvez um dia eu te mostre. O tom era brincalhão, mas havia uma faísca de paquera ali, fazendo o coração dela disparar. Talvez, respondeu ela baixinho, corando, sentindo uma atração inesperada brotar. O resto da tarde passou em uma rotina alterada. Luana trabalhou na sala, enquanto Marcos, em vez de se trancar no escritório, ficou por perto, brincando com Lucas no tapete. Ele inventou um jogo bobo de esconder o carrinho, fingindo não achar o brinquedo óbvio atrás do sofá, e Lucas ria tanto que lágrimas escorriam. Você é ótimo com ele, comentou Luana, pausando a limpeza para observar, o peito apertado de emoção ao ver seu filho tão feliz. Marcos olhou para ela, sério por um momento. Ele me lembra como a vida pode ser simples e boa. Faz tempo que não ouço risadas assim aqui. Havia uma vulnerabilidade em sua voz, uma solidão velada que tocou fundo nela. E você, Marcos, sempre sozinho nessa casa enorme? A pergunta saiu antes que ela pensasse e ele hesitou, mas sorriu. Não mais agora que tenho visita surpresa. O olhar dele era intenso, carregado de algo mais. Romance disfarçado de brincadeira. Na hora de ir embora, Marcos insistiu em levá-los de carro, alegando a chuva. No caminho, Lucas adormeceu no banco de trás. E o silêncio no carro era confortável, mas elétrico. Obrigada por tudo, Marcos. Você não precisava ser tão gentil, disse ela baixinho. Ele parou o carro em frente ao prédio dela e se virou, os olhos fixos nos dela. Gentil? É o mínimo. Você traz luz para aquele lugar, Luana. E o Lucas, ele é especial. Seus dedos roçaram os dela ao entregar a bolsa, um toque que durou um segundo a mais, enviando ondas de calor pelo corpo dela. Boa noite, murmurou ele, com um sorriso que prometia mais. Naquela noite, Luana deitou ao lado de Lucas, o coração cheio de emoções conflitantes. Gratidão, atração, medo de se iludir. Mas uma coisa era certa, Marcos não era mais só o patrão. Ele era um enigma que a fazia querer descobrir mais e aquela superação diária ganhava um novo capítulo cheio de possibilidades românticas e risadas inesperadas. Os dias seguintes àquele banho improvisado na mansão trouxeram uma mudança sutil, mas palpável na rotina de Luana.
Dona Clara ainda se recuperava da gripe, estendendo sua ausência por mais uma semana, e Luana, inicialmente hesitante, acabou aceitando o convite implícito de Marcos para levar Lucas todos os dias. A casa é grande demais para ecoar só com meus passos solitários, dissera ele casualmente uma manhã, enquanto tomava café e observava Lucas devorar pedaços de banana no cadeirão que misteriosamente apareceu na cozinha. Luana notou o móvel novo, madeira polida com almofadas coloridas, e arqueou uma sobrancelha. Isso não estava aqui ontem, comentou ela, sentindo um misto de gratidão e curiosidade. Marcos sorriu, um daqueles sorrisos enviesados que faziam seus olhos castanhos se enrugar nos cantos, dando-lhe um ar mais jovem e acessível. Pedi entrega expresso, não queria o pequeno comendo no chão como um cachorrinho, e além do mais, combina com a decoração, ou pelo menos é o que o vendedor disse. Luana riu, balançando a cabeça. Você é cheio de surpresas, Marcos. Mas sério, não precisava se incomodar. Ele se aproximou, fingindo ajustar o bibador de Lucas, mas seus dedos roçaram levemente o braço dela, enviando um formigamento que a pegou desprevenida. Incomodar é prazer meu. Ver esse carinha feliz me faz esquecer as planilhas chatas do escritório. A rotina se estabeleceu com uma naturalidade surpreendente. Luana chegava cedo, organizava a casa, enquanto Lucas brincava em um cantinho seguro da sala. E Marcos, que antes saía correndo para reuniões, agora arranjava tempo para interagir. Uma tarde, enquanto Luana polia os móveis da biblioteca, um cômodo cheio de livros antigos e estantes imponentes, Lucas escapou novamente, engatinhando até o escritório de Marcos, que trabalhava em chamadas de vídeo. Ela ouviu o riso alto do filho e correu, temendo interrupção. Mas ao chegar, encontrou uma cena que a fez parar na porta, o coração derretendo de emoção. Marcos havia desligado a câmera e estava no chão, de terno e tudo, construindo uma torre instável de blocos de madeira que Lucas derrubava repetidamente com gritinhos de vitória. Não, campeão. Essa torre é indestrutível. Olha, eu sou um engenheiro-chefe, exclamava Marcos, fingindo desespero dramático toda vez que os blocos caíam. Lucas ria tanto que rolava no tapete e Marcos o ticulhava gentilmente, imitando um monstro com voz grave. Agora o monstro da torre vai te pegar. Luana não resistiu e riu junto, entrando no quarto. Desculpe interromper a reunião mundial, senhor engenheiro. Marcos olhou para cima sem um pingo de irritação e piscou. Reunião? Isso aqui é muito mais importante. Estamos construindo impérios, ou pelo menos tentando, antes do terremoto Lucas atacar. O momento engraçado evoluiu para uma conversa mais leve, mas com toques de paquera que deixavam Luana corada. Enquanto ajudava a guardar os blocos, que ela notou também eram novos e educativos, com letras e números gravados, Marcos comentou casualmente. Sabe, Luana, você tem um riso que ilumina o quarto inteiro. Faz tempo que não ouvia algo assim por aqui. Ela sentiu o rosto esquentar, desviando o olhar para Lucas, que agora tentava empilhar os blocos sozinho, murmurando "Torre alta!" com concentração adorável. Ah, para com isso, Marcos. É só riso normal. Você que é bom em fazer a gente rir. Olha o Lucas, ele te adora. Ele se aproximou um passo, o cheiro de sua colônia misturando-se ao aroma de livros velhos, e baixou a voz. E você? Me adora também ou só tolera o patrão excêntrico? O tom era brincalhão, mas os olhos dele buscavam algo mais profundo, fazendo o coração dela pular. Tolerar? Digamos que estou descobrindo lados seus que me intrigam. Ele sorriu, tocando levemente o ombro dela. Intrigante é bom. Quem sabe eu não te mostro mais lados em um jantar? Nada formal, só para retribuir as risadas. Luana hesitou, o estômago revirando de excitação e medo. Jantar com o patrão? Pareceu ultrapassar limites, mas a forma como ele olhava para ela, com uma mistura de admiração e vulnerabilidade, a fazia querer arriscar. Antes que respondesse, Lucas derrubou a torre novamente, gritando BUM! E correndo para os braços de Marcos, quebrando o momento com uma gargalhada coletiva. Salvou pelo gongo, hein, garotão? Brincou Marcos, erguendo Lucas no ar como um avião, fazendo sons de motor que deixaram o menino histérico de riso.
Luana observava, sentindo uma onda de emoção profunda. Ali estava seu filho, que tanto sofrera com a ausência de uma figura paterna, florescendo com a atenção genuína de um homem que, dias atrás, era só um nome no contra-cheque. Mas e ela? Aquela paquera sutil, os toques acidentais, os elogios disfarçados, despertavam sentimentos adormecidos, uma esperança de romance que ela achava ter perdido para sempre na luta diária pela sobrevivência. Mais tarde, enquanto preparava o almoço, uma salada fresca com frango grelhado que Marcos insistira em ajudar, picando vegetais com uma habilidade surpreendente para um milionário, a conversa fluiu para assuntos mais pessoais. "Você sempre quis ser mãe tão jovem?" perguntou ele, passando a faca com cuidado, mas olhando para ela com curiosidade sincera. Luana parou de mexer a panela, sentindo um aperto no peito. "Não planejei, mas quando o Lucas nasceu, foi como se o mundo ganhasse cor. Ele me deu forças para superar tudo. O abandono do pai dele, as noites sem dormir, as contas apertadas. É a minha âncora." Marcos assentiu, uma sombra passando por seus olhos. "Admirável. Eu invejo isso. Minha vida é cheia de conquistas no papel, mas vazia de conexões reais. Ver vocês dois me faz questionar minhas prioridades." O tom vulnerável dele a tocou fundo e ela se viu respondendo: "Talvez seja a hora de mudar isso. Conexões não caem do céu. Às vezes começam com um vaso quebrado." Ele riu, mas o olhar era intenso. "Ou com um banho de lama. Quem diria que uma gripe da Dona Clara traria tanta agitação para minha rotina monótona?" O almoço foi compartilhado na varanda, com vista para o jardim ainda úmido da chuva. Lucas, no cadeirão, lambuzava o rosto com comida, imitando Marcos ao tentar usar o garfo, resultando numa bagunça hilariante. "Olha só, ele quer ser sofisticado como você", riu Luana, limpando o queixo do filho. Marcos fingiu ofendido. "Sofisticado? Eu? Ontem mesmo queimei torrada no café da manhã. Sou um desastre na cozinha. Por isso contratei uma mestra como você." O elogio veio com uma piscadinha e Luana sentiu borboletas no estômago, respondendo com uma paquera leve. "Mestra? Exagero, mas se quiser aulas, eu ensino, desde que prometa não incendiar a mansão." Ele ergueu as mãos em rendição. "Prometo. E em troca, te ensino a pilotar um drone. Tenho um no sótão. Imagino Lucas vendo isso voar." A ideia os fez rir, e por um momento Luana se permitiu sonhar. Uma vida com mais risos, mais toques casuais, mais superação juntos. Mas nem tudo era leveza. Naquela noite, de volta ao apartamento, Luana deitou ao lado de Lucas, que adormeceu murmurando "Tio, voa!" e sentiu lágrimas quentes escorrerem. A proximidade com Marcos era um bálsamo, mas também um risco. E se fosse sua pena? E se ela se apegasse e perdesse tudo? Ainda assim, a emoção de ver seu filho feliz e o formigamento romântico que Marcos despertava a impulsionavam para a frente. A superação não era só financeira, era emocional, abrindo portas para um amor que ela nunca imaginara possível. E no dia seguinte, quando Marcos apareceu com uma caixa de brinquedos novos, para entreter o pequeno enquanto você trabalha, com um bilhete dizendo "Obrigado por trazerem cor à minha vida cinza", Luana soube que o jogo mudara. O romance estava no ar, sutil, mas inegável, prometendo mais momentos engraçados, paqueras e uma jornada de corações se entrelaçando. A semana seguinte trouxe uma nova dinâmica na mansão de Marcos, como se o ar antes silencioso e estéril tivesse ganhado vida com risadas, brinquedos espalhados e uma conexão crescente entre Luana, Lucas e o homem que, aos poucos, deixava de ser apenas o patrão. Dona Clara, ainda em recuperação, ligou para avisar que precisaria de mais alguns dias, e Luana, agora menos ansiosa com a ideia de levar Lucas ao trabalho, sentiu uma mistura de alívio e excitação. Cada dia na mansão parecia revelar um novo pedaço do quebra-cabeça que era Marcos Oliveira, um homem que equilibrava a seriedade de um CEO com uma ternura quase infantil ao brincar com Lucas. Mas, sob a superfície de paqueras leves e momentos engraçados, Luana começava a perceber algo mais profundo. Marcos parecia carregar um vazio que ele tentava esconder com sorrisos e gestos gentis.
E, embora seu coração batesse mais rápido com cada olhar ou toque acidental, uma vozinha cautelosa em sua mente sussurrou: "Cuidado, Luana, ele é de outro mundo. Isso pode acabar em dor." Naquela segunda-feira, Luana chegou à mansão com Lucas, que carregava seu carrinho favorito e balbuciava: "Tio voa" com entusiasmo, esperando por Marcos. A casa estava silenciosa, mas um aroma de panquecas recém-feitas pairava na cozinha. Sobre a mesa havia um prato coberto com uma cloche de prata, algo que Luana só via em filmes, e um bilhete. "Luana, fiz panquecas, sem queimar. Milagre! Sirvam-se antes do trabalho. E tem suco fresco na geladeira. Marcos." Lucas bateu palminhas gritando "panqueca" e Luana riu, surpresa com o gesto. "Olha só, meu amor, o tio Marcos virou o chefe. Vamos experimentar?" Ela serviu uma panqueca pequena para Lucas, que a devorou com as mãos, deixando calda de mel escorrer pelo queixo. "Delícia, mamãe!" exclamou ele. E Luana experimentou uma mordida, impressionada. "Quem diria que o milionário sabe fazer panquecas fofas?" pensou ela, sentindo o coração aquecer com a atenção. Quando Marcos chegou por volta das 10 horas, encontrou os dois na cozinha, Lucas com o rosto lambuzado e Luana tentando limpar a bagunça com um pano, rindo. "Vejo que minhas panquecas passaram no teste do mestre Lucas", disse ele com um sorriso largo, a gravata frouxa e o cabelo levemente despenteado, como se tivesse corrido para casa. "Passaram com louvor", respondeu Luana, erguendo uma sobrancelha em tom de brincadeira. "Mas confessa, Marcos, você pediu delivery e só colocou na cloche para impressionar, né?" Ele colocou a mão no peito, fingindo indignação. "Eu? Trapacear? Jamais! Sou um gênio culinário subestimado. Da próxima faço um bolo, mas sem promessas de não explodir a cozinha." Lucas, ouvindo a conversa, gritou "bolo!" e correu para Marcos, que o ergueu no ar como um super-herói, girando até o menino rir histericamente. "Bolo voador, hein, campeão? Vamos planejar isso." O momento era leve, mas Luana notou algo novo nos olhos de Marcos enquanto ele brincava com Lucas. Uma ternura misturada com uma sombra de melancolia. Durante a tarde, enquanto ela organizava a lavanderia e Lucas brincava com os brinquedos novos no corredor, Marcos apareceu com uma proposta inesperada. "Luana, que tal uma pausa? Pensei em levar o Lucas para ver o Lago dos Peixes no jardim. Ele adora água, né? E você pode relaxar um pouco, trabalha demais." Ela hesitou, o instinto profissional gritando para recusar, mas o sorriso dele era irresistível. "Tá bem, mas só 10 minutos, e nada de deixar o Lucas se jogar no lago." Marcos riu, prometendo com um gesto de escoteiro, e os três foram para o jardim. O sol brilhava fraco, mas o ar estava fresco, e Lucas correu para o lago, fascinado pelos peixes dourados que nadavam em círculos. Marcos se agachou ao lado dele, apontando os peixes e inventando nomes bobos como Cirbolhas e Dona Nadadora, fazendo Lucas gargalhar. Luana, sentada em um banco próximo, observava a cena com o coração apertado de emoção. Marcos parecia tão à vontade, tão genuíno, que era difícil acreditar que aquele era o mesmo homem que, semanas atrás, mal trocava 2 palavras com ela. "Você já pensou em ter filhos, Marcos?" perguntou ela, a curiosidade vencendo a cautela. Ele parou, ainda apontando um peixe para Lucas, e seu rosto mudou. Um lampejo de dor cruzou seus olhos antes que ele sorrisse, tentando disfarçar. "Já pensei sim, mas a vida, às vezes, não segue o plano." "E você? Sempre sonhou com uma família grande?" A pergunta a pegou desprevenida, e ela olhou para Lucas, que jogava pedrinhas na água, rindo. "Queria, mas depois do pai do Lucas, achei que seria só eu e ele. Agora, às vezes me pego imaginando algo mais." O silêncio que seguiu foi carregado, cheio de possibilidades não ditas. Marcos se aproximou, sentando ao lado dela no banco, tão perto que seus joelhos quase se tocaram. "Algo mais. Como o quê?" perguntou ele, a voz baixa, quase um sussurro.
Luana sentiu o rosto queimar, mas sustentou o olhar. Talvez uma família de verdade. Alguém que ame o Lucas como ele merece. Alguém que... Ela parou, o coração disparado. Alguém como você, pensou, mas não ousou dizer. Marcos inclinou a cabeça, um sorriso suave nos lábios. Alguém que faça panquecas e brinque de peixe com ele? Acho que posso me candidatar. A paquera era clara agora. E Luana riu, tentando aliviar a tensão. Você só se promete não ensinar ele a queimar a cozinha. Ele riu alto, mas seus olhos não desgrudavam dos dela, e por um momento parecia que o mundo se resumia a eles dois e ao som das risadas de Lucas ao fundo. A volta para casa naquela noite foi diferente. No carro, com Lucas dormindo no banco de trás, Marcos dirigiu em silêncio, mas o ar estava elétrico. Luana, disse ele parando em frente ao prédio dela, quero te dizer uma coisa. Esses dias com você e o Lucas estão mudando algo em mim. Não sei explicar direito, mas sinto que estou vivo de novo. As palavras atingiram como uma onda e ela sentiu lágrimas brotarem. Você não imagina o que isso significa para mim, Marcos. Ver o Lucas tão feliz, ver você com ele, é mais do que sonhei. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou a dela. Um toque quente e firme. Então vamos continuar sonhando juntos, que tal? Ela assentiu, incapaz de falar, e saiu do carro com o coração aos pulos, sabendo que algo grande estava nascendo. Um romance que prometia superar todas as barreiras, mas que também trazia um medo crescente de se machucar. Naquela noite, enquanto colocava Lucas para dormir, Luana recebeu uma ligação de sua amiga Ana, que trabalhava como faxineira em outra casa do condomínio. Luana, ouvi umas coisas estranhas hoje. A Márcia, que trabalha na casa ao lado da do teu patrão, disse que viu o Marcos conversando com uma mulher de terno má entrada. Parecia advogada, falando de documentos importantes e uma criança. Você está sabendo de algo? O coração de Luana deu um salto. Não, nada disso. Ele só tem sido gentil com o Lucas, comprado coisas para ele. Por quê? O que estão falando? Ana hesitou. É que a Márcia disse que ele parecia muito interessado em creches de luxo, perguntou sobre vagas para uma criança de 2 anos. Luana, você sabe como é homem rico. Às vezes eles ficam obcecados por coisas estranhas, tipo querer cuidar de uma criança que não é deles. Luana riu, tentando afastar o desconforto. Ana, para com isso. O Marcos não é assim. Ele só gosta do Lucas. Mas Ana insistiu. Só toma cuidado, amiga. Homens assim às vezes têm intenções que não mostram logo de cara. Promete que vai ficar de olho. Luana prometeu, mais para tranquilizar a amiga, mas as palavras ficaram ecoando em sua mente. Na manhã seguinte, ao chegar na mansão, Luana observou Marcos com mais atenção. Ele estava na sala brincando com Lucas, que tentava encaixar peças de um quebra-cabeça novo. Bom dia, dupla dinâmica, cumprimentou ele com um sorriso que normalmente a derreteria, mas hoje trazia uma ponta de desconfiança. Bom dia, Marcos, respondeu ela, mais fria que o usual. Ele notou, franzindo a testa. Tudo bem? Parece que alguém roubou suas panquecas. Ela forçou um sorriso, pegando Lucas no colo. Tá tudo certo, só preciso focar no trabalho hoje. Durante o dia, ela evitou as brincadeiras, mantendo distância, mas cada risada de Lucas com Marcos era um lembrete do quanto seu filho se apegara a ele. E, no fundo, ela também sentia a falta da conexão fácil dos últimos dias. Será que Ana tem razão? Ou estou deixando o medo atrapalhar algo especial? A dúvida a corroía, mas o sorriso de Marcos ao entregar um copo de suco para Lucas com pro nosso futuro astronauta, reativava a chama da esperança.
A jornada de superação vinha agora com um novo desafio: confiar no amor que crescia ou proteger seu coração e seu filho de um risco que talvez só existisse em sua mente. Os dias seguintes na mansão de Marcos foram marcados por uma tensão silenciosa que Luana tentava esconder, mas que pairava como uma nuvem invisível. As palavras de Ana ecoavam em sua mente, plantando sementes de dúvida que ela lutava para ignorar. Advogada, creches, intenções ocultas. Cada vez que via Marcos brincar com Lucas, rindo com uma naturalidade que aquecia o coração, ela se dividia entre o desejo de se entregar à conexão crescente e o medo de que tudo fosse uma ilusão. Lucas, alheio ao turbilhão interno da mãe, parecia mais apegado a Marcos do que nunca, correndo para ele toda manhã com um "tio voa" entusiasmado, enquanto Marcos respondia com abraços calorosos e brincadeiras que enchiam a casa de vida. Mas Luana, agora mais observadora, notava pequenos detalhes. O jeito como Marcos às vezes ficava pensativo olhando para Lucas, ou como parecia hesitar antes de falar algo mais pessoal. "O que você está escondendo, Marcos?" pensava ela enquanto esfregava o chão da sala com mais força do que o necessário. Naquela quarta-feira, o céu estava claro e o jardim da mansão parecia convidar para um momento de leveza. Luana, precisando de uma pausa do peso de suas próprias dúvidas, decidiu levar Lucas para brincar lá fora, como Marcos sugerira dias antes. "Vamos caçar borboletas, meu amor?" perguntou ela, colocando um chapéu de palha velho na cabeça do filho, que riu e bateu palmas. No jardim, Lucas corria atrás das borboletas com suas perninhas desajeitadas, gritando "pega, pega", enquanto Luana o seguia, rindo de suas tentativas frustradas. Era um momento puro, daqueles que a faziam lembrar por que cada sacrifício valia a pena. Mas, no fundo, a conversa com Ana ainda a assombrava. Ela sentou no banco de madeira, observando Lucas tentar escalar o balanço, e se perdeu em pensamentos. E se ele realmente tiver outras intenções? Ele é tão bom com o Lucas, mas por quê? Marcos apareceu de repente, vindo da casa com uma bandeja de limonada gelada e biscoitos caseiros, outra surpresa culinária que a pegou desprevenida. "Achei que a equipe de caça às borboletas precisava de reforço", brincou ele, colocando a bandeja no banco e se sentando ao lado dela. Lucas correu até ele gritando "tio Suco", e Marcos o pegou no colo, entregando-lhe um copo com canudo colorido. "Cuidado para não virar um peixinho com tanto líquido, campeão", disse ele, bagunçando os cachos do menino. Luana sorriu, mas o gesto saiu forçado, e Marcos notou. "Tudo bem, Luana. Você tá mais quieta esses dias. Não é o mesmo brilho da mestre das panquecas." O tom era leve, mas havia preocupação genuína nos olhos dele, e isso a fez sentir uma pontada de culpa. "Tô bem, Marcos. Só cansada. Mãe solteira sabe como é." Ela desviou o olhar, fingindo ajustar o chapéu de Lucas, mas ele não deixou passar. "Cansada ou preocupada com algo que não tá me contando?" perguntou ele, inclinando um pouco mais perto, a voz baixa e suave. O coração de Luana disparou. Parte por ele estar tão próximo, parte pelo medo de confrontar suas dúvidas. Antes que pudesse responder, Lucas interrompeu, derrubando o copo de limonada no chão com um "opa", seguido de uma risada. "Olha o caos que você causou, garotão!" exclamou Marcos, pulando para limpar a bagunça com um pano, mas rindo como se fosse a coisa mais divertida do mundo. "Tá vendo, Luana? Esse menino é um furacão, igual a mãe, aposto." Ele piscou, tentando trazer leveza, e Luana riu, apesar de si mesma. "Furacão? Eu sou mais uma brisa leve, tá?" retrucou ela, entrando na brincadeira, mas sentindo aquele formigamento familiar. A paquera estava lá, sutil, mas elétrica, como se cada palavra trocada fosse um passo em direção a algo maior. Depois de limpar a limonada, Marcos sugeriu algo que a pegou de surpresa. "Que tal um piquenique improvisado? Tem uma cesta no armário e a geladeira tá cheia. Podemos comer aqui mesmo, no gramado. O Lucas merece um banquete depois de tanto correr." Luana hesitou. Era mais um momento que borrava a linha entre patrão e amigo.
Ou algo mais? Mas a empolgação de Lucas, que gritava "comida fora!", venceu. Eles armaram uma toalha xadrez no jardim e Marcos trouxe sanduíches, frutas cortadas e até um bolinho de chocolate que, ele confessou rindo, quase virou carvão, mas sobreviveu. Lucas se jogou nos morangos, lambuzando o rosto, enquanto Marcos contava uma história hilária de quando, criança, tentara fazer um piquenique para suas primas e acabar atraindo um enxame de formigas. Eu jurava que era o rei do piquenique, mas as formigas discordaram. Corri gritando como se fosse o fim do mundo, disse ele, imitando sua versão infantil fugindo. Luana riu até doer a barriga, imaginando o pequeno Marcos em pânico. Você? Fugindo de formigas? Tô tentando visualizar o CEO correndo de bichinhos, provocou ela, e ele respondeu com um olhar travesso. Quer saber? Ainda corro se for preciso, mas só se você prometer correr comigo. O tom era puro flerte, e Luana sentiu o rosto esquentar, desviando o olhar para Lucas, que agora tentava empilhar morangos como se fossem blocos. Enquanto o sol descia, tingindo o céu de laranja, a conversa ficou mais séria. Marcos, deitado na toalha com Lucas brincando ao lado, perguntou de repente: Luana, você já pensou em voltar a estudar? Sei que mencionou uma vez que queria fazer algo além, antes do Lucas. A pergunta a pegou de surpresa, tocando um sonho enterrado. Pensei sim, queria fazer enfermagem, ajudar pessoas, mas com o Lucas e as contas, é só um sonho guardado na gaveta. Ele se sentou, olhando-a com uma intensidade que a fez prender a respiração. E se não fosse só um sonho? Você é jovem, talentosa, poderia fazer isso, sabe? O Lucas não seria um obstáculo, ele é sua força. As palavras eram gentis, mas havia algo mais. Uma oferta velada, uma promessa. Luana sentiu um nó na garganta. Marcos, isso é lindo, mas é complicado. Não tenho tempo, nem dinheiro. Ele abriu a boca para responder, mas Lucas interrompeu, correndo para ele com um morango esmagado na mão. Tio, come! Gritou, e Marcos fingiu morder a mãozinha dele, fazendo-o gargalhar. Esse garoto vai me deixar falido de tanto comer morango, brincou, mas seus olhos voltaram para Luana, cheios de algo que parecia amor. Naquela noite, de volta ao apartamento, Luana não conseguia dormir. As palavras de Marcos, você é talentosa, ele é sua força, misturavam-se às dúvidas plantadas por Ana. Quando Dona Clara, já um pouco melhor, apareceu para tomar um chá, Luana desabafou. Dona Clara, o Marcos está sendo incrível, mas a Ana disse que ele anda falando de creches e advogadas. E se ele tiver outras intenções com Lucas, tipo, querer ficar com ele? Dona Clara franziu a testa, segurando a xícara com firmeza. Querida, você está deixando fofoca te envenenar. O homem rico faz coisas estranhas sim, mas o Marcos que vejo com você e o Lucas não parece um monstro. Ele está apaixonado, menina, não pelo seu filho, mas por vocês dois. Só que ele é seu patrão, então vai com calma, conversa com ele antes de julgar. Luana sentiu, mas o medo persistia. E se Dona Clara estivesse errada? E se a bondade de Marcos fosse uma fachada? Na manhã seguinte, Luana chegou à mansão determinada a ser mais direta. Encontrou Marcos na sala montando um castelo de blocos com Lucas, que gritava, "Castelo voa!", toda vez que derrubava tudo. Bom dia, Luana, disse ele com aquele sorriso que normalmente a desarmava. Mas ela foi fria. Bom dia, Sr. Marcos. Preciso falar com você depois, sobre algo importante. Ele arqueou uma sobrancelha, percebendo a formalidade. Sr. Marcos de novo? Tá, mas é melhor me contar o que tá te incomodando antes que o Lucas transforme esse castelo num campo de guerra. Ele riu tentando aliviar, mas Luana só assentiu, o coração pesado. Enquanto trabalhava, ela ensaiava como perguntar sobre as creches e a advogada, sem soar acusatório. Mas cada risada de Lucas com Marcos, cada olhar gentil que ele lançava, fazia a dúvida crescer. Estou sendo paranoica ou protegendo meu filho? O romance que florescia agora vinha com um teste de confiança, e Luana sabia que a próxima conversa poderia mudar tudo, para o amor ou para o fim. Luana passou o resto da manhã com o coração na corda bamba, dividida entre o desejo de confiar em Marcos e o peso das dúvidas alimentadas pela conversa com Ana.
cada risada de Lucas, ecoando pela mansão enquanto ele brincava com Marcos, era um lembrete agridoce do quanto seu filho se apegara a ele e, se fosse honesta consigo mesma, do quanto ela própria começava a apegar-se. Mas a incerteza sobre as intenções de Marcos, com aquelas histórias de advogadas e creches, a mantinham em alerta. Preciso de respostas, pensou ela enquanto limpava o corrimão da escada com uma energia nervosa, quase como se estivesse esfregando suas próprias inseguranças. Lucas, alheio ao conflito interno da mãe, corria pela sala com um aviãozinho de brinquedo que Marcos lhe dara, imitando os sons de motor com um entusiasmo que a fazia sorrir, mesmo com o peito apertado. Por volta do meio-dia, Marcos apareceu na cozinha, onde Luana preparava um lanche rápido para Lucas. Ele estava sem o paletó, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos. Um visual mais descontraído que o tornava ainda mais atraente. E para Luana, ainda mais perigoso. Hora do almoço, equipe? Perguntou ele, com um sorriso que tentava quebrar a tensão que sentia no ar. Lucas gritou, comida! E correu para ele, que o pegou no colo com facilidade, girando-o como de costume. Esse garoto tem energia para pilotar um foguete, brincou Marcos. Mas seus olhos buscaram os de Luana, percebendo a frieza dela. Luana, você disse que queria conversar. Que tal agora, enquanto o astronauta come? Ele apontou para Lucas, já sentado no cadeirão, devorando pedaços de maçã. Luana hesitou, o coração acelerado, mas sabia que não podia adiar mais. Tá bem, mas é melhor a sós. Marcos assentiu, a expressão ficando mais séria, como se captasse a gravidade do momento. Ele levou Lucas para a sala, ligou um desenho animado na TV, algo sobre carrinhos coloridos que deixou o menino hipnotizado, e voltou para a cozinha, fechando a porta suavemente. Pronto, só nós dois. O que tá te incomodando, Luana? Não me diz que é minha habilidade com panquecas de novo. Tentou brincar, mas o sorriso morreu ao ver a expressão dela. Luana respirou fundo, as mãos apertando o pano de prato como se fosse uma âncora. Marcos, preciso ser honesta. Ouvi umas coisas sobre você falando com uma advogada. Algo sobre documentos e uma criança. E sobre creches de luxo. Sei que não é da minha conta, mas é sobre o Lucas? Você tá planejando algo que não tá me contando? As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, carregadas de medo e desconfiança. Marcos piscou, claramente pego de surpresa, e por um momento ficou em silêncio, o que só aumentou o nervosismo de Luana. Então, ele passou a mão pelo cabelo, soltando um suspiro longo, quase aliviado. Nossa, Luana, isso explica o gelo dos últimos dias. Eu sabia que tinha algo errado. Ele se aproximou, mantendo uma distância respeitosa, mas com os olhos fixos nos dela, cheios de sinceridade. Olha, vou te contar tudo, porque você merece a verdade. Sim, falei com uma advogada e sim, era sobre uma criança. Mas não é o que você está pensando. Não é sobre tirar o Lucas de você nem nada assim. Meu Deus, nunca faria isso. Ele riu, um riso nervoso, como se a ideia fosse absurda. Luana franziu a testa, confusa. Então, sobre o que era? E as creches? Ele puxou uma cadeira, sentando-se com um ar vulnerável que ela raramente via. É uma história longa, mas vou resumir. Há uns anos, eu quase fui pai. Tive uma namorada, a Clara, que estava grávida. Estávamos planejando tudo, casamento, casa, o pacote completo. Mas ela perdeu o bebê no 7º mês e isso nos destruiu. Ela terminou comigo. Disse que não conseguia mais me olhar sem lembrar da dor. Eu me fechei para o mundo depois disso, mergulhei no trabalho, construí essa mansão idiota para preencher o vazio, mas quando o Lucas apareceu aqui, com você, algo mudou. Ele me lembra o que eu poderia ter tido. E você me faz querer viver de novo, Luana. Não só trabalhar, não só existir. Luana sentiu um nó na garganta, as lágrimas ameaçando cair. E a advogada? As creches? Perguntou ela, a voz mais suave agora. Quase um sussurro. Marcos esfregou as mãos no rosto, como se estivesse juntando coragem. A advogada era sobre um fundo de educação que quero criar. Não pro Lucas especificamente, mas inspirado por ele. Quero ajudar crianças como ele, de mães solteiras que não têm as mesmas chances. Estava pesquisando creches porque pensei em oferecer isso para você. Uma vaga numa boa escola pro Lucas com bolsa, para te dar um respiro. Não era para ser segredo, mas quis ter certeza de que era viável antes de te contar. Não queria te iludir com promessas vazias.
O alívio que inundou Luana foi tão intenso que ela quase cambaleou. As lágrimas que segurava rolaram, e ela cobriu o rosto envergonhada. Meu Deus, Marcos, eu achei que você podia estar tramando algo. Desculpa-me. É que o Lucas é tudo para mim e eu vi essas coisas e minha cabeça pirou. Ele se levantou, aproximando-se com cuidado, e tocou o ombro dela gentilmente. Luana, nunca duvide disso. Eu amo o Lucas, mas ele é seu filho. Eu só quero ajudar e, se me permitir, quero fazer parte da vida de vocês. Não como patrão, mas como algo mais. O olhar dele era tão intenso, tão cheio de promessas, que Luana sentiu o coração disparar. Algo mais? Repetiu ela, a voz trêmula, mas com um sorriso tímido surgindo. Marcos sorriu, aquele sorriso torto que a desarmava. Sim, tipo alguém que faz panquecas ruins, mas tenta. Alguém que quer levar você para jantar, te ajudar com seus sonhos de enfermagem e, quem sabe, construir algo juntos. Ele pausou, hesitante. Se você quiser, claro. Não quero te pressionar. Luana riu, enxugando as lágrimas, o peso das dúvidas se dissipando como névoa ao sol. Você é louco, Marcos Oliveira, mas acho que quero sim. Antes que ele pudesse responder, Lucas invadiu a cozinha, segurando o aviãozinho e gritando: "Tio, voa comigo!", pulando nos braços de Marcos. Os dois caíram na gargalhada e Luana se juntou, abraçando os dois num momento espontâneo que parecia selar algo novo. Naquela tarde, enquanto Lucas dormia no sofá após o almoço, Luana e Marcos sentaram-se na varanda, conversando como nunca antes. Ele contou mais sobre sua vida, as pressões de ser um CEO, a solidão que o dinheiro não preenchia e como Lucas e ela trouxeram cor de volta ao seu mundo. Ela abriu o coração também, falando dos medos de mãe solteira, dos sonhos adiados e de como, apesar de tudo, sentia ele se tornando parte essencial da vida deles. Você me faz acreditar que posso mais, admitiu ela, corando. Ele segurou a mão dela, agora sem hesitação. E você me faz acreditar que posso ser mais que um cara de terno. Vamos descobrir isso juntos, Luana? Ela assentiu, o coração leve, mas cheio de esperança. Naquela noite, ao voltar para casa, Luana sentiu uma paz que há muito não conhecia. As dúvidas ainda existiam, afinal, o futuro era incerto e a diferença entre os mundos era real. Mas a sinceridade de Marcos, o amor que ele demonstrava por Lucas e o calor daquele toque na mão dela eram promessas de uma jornada nova. O romance, antes uma faísca, agora era uma chama, e a superação de Luana ganhava um novo capítulo, não só como mãe, mas como uma mulher que ousava sonhar com amor em um futuro brilhante, ao lado de alguém que via nela mais do que uma empregada. Viu uma parceira, uma luz. E enquanto Lucas dormia murmurando: "Tio, voa comigo", Luana sorriu, sabendo que, pela primeira vez em anos, o amanhã parecia cheio de possibilidades. Os dias após a conversa franca na cozinha marcaram uma virada na relação de Luana e Marcos. A tensão que antes pairava, alimentada pelas dúvidas e fofocas, dissolveu-se como açúcar em chá quente, dando lugar a uma proximidade que parecia ao mesmo tempo nova e natural. Luana sentiu o coração mais leve, mas também um frio na barriga, o tipo que vem quando você sabe que está pisando em terreno desconhecido, mas não quer parar de caminhar. Marcos, por sua vez, parecia mais presente, não apenas na mansão, mas na vida dela e de Lucas. Ele começou a ajustar sua agenda, aparecendo mais cedo em casa, trazendo pequenos gestos que aqueciam o coração de Luana. Um café quente deixado na bancada com um bilhete dizendo "Para a melhor mãe do mundo", ou um brinquedo novo para o Lucas com um recado brincalhão para o futuro piloto de drones. E Lucas, com sua energia incansável, parecia o elo que unia os dois, enchendo a casa de risos e bagunça que transformavam a mansão fria num lar. Naquela sexta-feira, o céu estava azul, com nuvens fofas, que Lucas apontava gritando "Algodão voador!", enquanto brincava no jardim. Dona Clara, finalmente recuperada, insistia em voltar a cuidar de Lucas, mas Luana surpreendentemente recusou. "Ele está gostando de vir comigo, Dona Clara, e acho que faz bem para todos nós", confessou ela, com um sorriso tímido que a idosa captou imediatamente. Sei. Esse tal de Marcos Oliveira tá mexendo com você, né, menina? Só vai com calma. Mas não deixe o Pedro apagar esse brilho", disse Dona Clara piscando com sabedoria. Luana riu, mas a conversa ficou na cabeça enquanto ela e Lucas chegavam à mansão. Marcos os esperava na entrada. Algo raro, com um sorriso largo e uma sacola misteriosa.
Hoje é dia de aventura dupla dinâmica, anunciou ele agachando-se para fazer cócegas em Lucas, que gritou de alegria. Aventura? Perguntou Luana, arqueando uma sobrancelha, mas já sorrindo com a empolgação dele. Marcos revelou o plano. Um passeio no parque ecológico próximo, com trilha leve, lago e até uma área para piqueniques. Nada de trabalho hoje, Luana. Você e o Lucas são meus convidados especiais. E prometo, sem formigas dessa vez, brincou referindo-se à história do piquenique desastroso. Luana hesitou. Era um passo além da dinâmica da mansão, algo que parecia um encontro de verdade. Mas o brilho nos olhos de Lucas, que já pulava gritando parque, e o olhar caloroso de Marcos a convenceram. Tá bem, mas se o Lucas se jogar no lago, a culpa é sua, retrucou ela, entrando na brincadeira. Marcos riu, erguendo as mãos. Culpa assumida, mas trago toalhas extras. O parque era um oásis verde, com árvores altas, pássaros cantando e um lago cristalino onde patos nadavam preguiçosamente. Lucas correu na frente, fascinado por tudo, enquanto Marcos e Luana caminhavam lado a lado, carregando a cesta de piquenique que ele preparara. Sanduíches, suco e até cupcakes de chocolate que ele confessou com um sorriso envergonhado foram comprados porque minha versão caseira parecia um experimento científico. Luana riu alto, imaginando Marcos coberto de farinha, e a tensão que ainda restava em seu coração se desfez um pouco mais. No lago, Marcos ensinou Lucas a jogar pedrinhas para fazer pular. E o menino, com sua coordenação atrapalhada, acabou jogando uma pedra que espirrou água nos dois. "Ai, caratão, isso é ataque aquático!" exclamou Marcos, fingindo se defender, enquanto Lucas gargalhava, molhado e feliz. Luana, sentada na grama, tirou uma foto com o celular, o coração apertado de emoção. "Quando foi que minha vida ficou tão cheia?" pensou ela, quase sem acreditar. Durante o piquenique, enquanto Lucas devorava um cupcake e sujava o rosto de chocolate, Marcos puxou uma conversa mais séria. "Luana, lembra do que falei sobre seus sonhos? A enfermagem?" Ela assentiu, um pouco tensa, achando que ele ia insistir na ideia do fundo de educação. "Pois é, pensei em algo. Minha empresa tem um programa de bolsas para funcionários e, bem, pessoas próximas. Se você quiser, posso te ajudar a se inscrever numa faculdade. Não é caridade, é investimento. Em você, na mulher incrível que vejo todos os dias." As palavras a pegaram desprevenida e ela sentiu os olhos marejarem. "Marcos, isso é demais. Não sei nem como agradecer." Ele segurou a mão dela, o toque firme e quente. "Não precisa agradecer. Só precisa dizer que vai tentar. E, quem sabe, me deixar te acompanhar nessa jornada." O olhar dele era puro, sem traços de segundas intenções, e Luana sentiu a última barreira dentro dela começar a ruir. Mas o momento foi interrompido por um incidente engraçado. Lucas, tentando imitar Marcos, jogou um pedaço de cupcake no ar, que caiu bem na testa dele, deixando uma mancha de chocolate. "Lucas, meu Deus, você é um atirador de elita!" exclamou Luana, correndo para limpar, enquanto Marcos ria tanto que caiu de costas na grama. "Esse garoto vai ser minha ruína", disse ele, ainda rindo, enquanto Lucas subia em cima dele gritando: "Tio Chocolate!" Luana se juntou à bagunça e por alguns minutos os três rolaram na grama, rindo como uma família. Era a primeira vez que Luana se permitia sentir isso, a possibilidade de serem talvez uma família. No caminho de volta, com Lucas dormindo no banco de trás do carro, o silêncio entre Marcos e Luana era confortável, mas carregado de promessas. Ele estacionou em frente ao prédio dela e se virou, os olhos brilhando sob a luz do poste. "Luana, hoje foi perfeito. Não me lembro da última vez que me senti assim. Quero mais dias como esse, com vocês." Ela sorriu, o coração disparado, mas agora sem medo. "Eu também, Marcos, mas vamos devagar, tá? Pelo Lucas." Ele assentiu, respeitando o ritmo dela. "Devagar, mas juntos, prometo." Ele se inclinou, hesitante, e depositou um beijo suave na testa dela, um gesto tão gentil que a fez fechar os olhos, sentindo o calor se espalhar. "Boa noite, Luana. Sonhe com piqueniques e aviões voadores." Naquela noite, enquanto colocava Lucas na cama, Luana sentiu uma paz profunda. O medo ainda existia, a diferença de mundos, as incertezas do futuro, mas a sinceridade de Marcos, o jeito como ele abraçava Lucas e a incluía em seus planos, era mais forte. Ela pegou o celular e olhou a foto do piquenique, sorrindo com as carinhas sujas de chocolate.
Pela primeira vez, ela se permitiu sonhar com um futuro onde não estava sozinha, onde Lucas tinha um pai de coração e onde ela podia ser mais que uma mãe solteira lutando para sobreviver. O romance com Marcos estava florescendo e a superação de Luana agora incluía um novo capítulo: aprender a confiar, a amar e a acreditar que a felicidade podia sim fazer parte da sua história. E enquanto Lucas murmurava "tio chocolate" no sono, Luana adormeceu com um sorriso, sabendo que o próximo dia traria mais risadas, mais paqueras e talvez, quem sabe, um amor para a vida toda. A semana seguinte ao piquenique no parque trouxe uma sensação de normalidade nova e vibrante à vida de Luana. A mansão de Marcos, que antes era apenas um local de trabalho, agora parecia um espaço de memórias compartilhadas, risadas e olhares que carregavam promessas não ditas. Lucas, com sua energia inesgotável, tornava-se o centro das atenções, e Marcos parecia florescer na presença do menino, como se cada "tio voa" ou risada desajeitada preenchesse um vazio que ele carregava há anos. Luana, embora ainda cautelosa, sentia seu coração se abrir cada vez mais, atraído pela ternura genuína de Marcos e pela possibilidade de um futuro que, até semanas atrás, parecia impossível. Mas, junto com a esperança, vinha a realidade. Ela ainda era empregada, ele, o milionário, e a linha entre seus mundos era tênue, como uma corda bamba que exigia equilíbrio. Naquela segunda-feira, Luana chegou à mansão com Lucas, que carregava um desenho rabiscado com giz de cera, uma mistura colorida de linhas tortas que ele orgulhosamente chamava de Casa do Tio. "Olha, mamãe, pro tio Marcos", disse ele, balançando o papel enquanto entravam. Luana riu e beijou a testa do filho. "Tá lindo, meu amor. Vamos mostrar para ele." A casa estava silenciosa, mas na cozinha havia um bilhete familiar. "Luana, Lucas, tem muffins de tirtilo na mesa. Juro que não queimei. Hoje chego cedo. Preparei uma surpresa pro nosso astronauta." Marcos. O coração de Luana deu um salto. Outra surpresa, pensou ela, sorrindo, mas com aquela pontinha de curiosidade misturada a receio. Lucas, ao ver os muffins, gritou "bolo azul" e atacou um com as mãos, deixando migalhas e um sorriso lambuzado que a fez rir alto. Marcos chegou por volta das 11 horas com um brilho nos olhos que anunciava algo especial. "Pronto para a aventura, campeão?" perguntou ele, agachando-se para receber o desenho de Lucas, que entregou o papel com orgulho. Marcos fingiu estudar a obra como um crítico de arte, franzindo a testa. Temos aqui uma obra-prima. Isso é a minha mansão voando para o espaço, né?" Lucas assentiu, sério, e Marcos riu, erguendo no ar. "Você é um gênio, garotão." Luana observava, o coração aquecido, mas notou uma sacola grande que Marcos deixara na entrada. "E essa surpresa?" perguntou ela, apontando com um sorriso curioso. Ele piscou com um ar travesso. "Paciência, primeiro vamos almoçar. Depois revelo o grande plano." O almoço foi descontraído, com Marcos insistindo em ajudar a preparar uma massa simples com molho de tomate, que, para a surpresa de Luana, ficou deliciosa, apesar de ele derrubar metade do orégano no chão, o que rendeu risadas e um "tio bagunça" de Lucas. Depois, com o menino limpinho e de barriga cheio, Marcos revelou a surpresa. Um drone pequeno, colorido, com controle simples. "Tá na hora do nosso astronauta aprender a pilotar", anunciou ele, levando os dois para o jardim. Lucas ficou fascinado, os olhos arregalados enquanto Marcos explicava como o drone funcionava, fazendo subir e descer com movimentos suaves. "Olha, Lucas, é seu avião voador", disse ele, entregando o controle com cuidado. Lucas, com a ajuda de Marcos, conseguiu fazer o drone dar uma volta desajeitada, gritando "voa, voa", quando o aparelho quase bateu numa árvore. Luana riu até doer a barriga, mas também sentiu uma onda de emoção ao ver a paciência de Marcos, ajoelhado ao lado do filho, guiando suas mãozinhas. "Você é muito bom com ele, sabia?", disse ela enquanto descansavam na grama, o drone agora pousado após várias tentativas atrapalhadas de Lucas. Marcos sorriu, mas havia uma vulnerabilidade em seus olhos. "Ele me faz bem, Luana. Você não imagina o quanto. E você..." Ele hesitou, olhando-a com intensidade que a fez corar. "Você está mudando tudo para mim. Quero fazer parte disso, da vida de vocês, dos sonhos de vocês."
Luana sentiu o coração disparar, mas antes que pudesse responder, Lucas correu até ela segurando uma flor amassada que colhera. "Mamãe, para você", disse ele, e Marcos aproveitou para se aproximar, sussurrando. Ele tem bom gosto, igual do tio. A paquera era leve, mas tão natural que Luana não resistiu e riu, empurrando-o de brincadeira. "Você é impossível, Marcos Oliveira." Mais tarde, enquanto Lucas tirava uma soneca na sala, Luana e Marcos sentaram-se na varanda, aproveitando o fim de tarde. Ele trouxe à tona o assunto da bolsa de estudos novamente. "Falei com o RH da empresa. Eles têm um programa que cobre cursos técnicos e universitários. Enfermagem está na lista, Luana. Você só precisa dar o primeiro passo." Ela mordeu o lábio, dividida entre o medo de falhar e a excitação de retomar um sonho. "E o Lucas? Como eu concilio isso tudo?" Marcos sorriu, segurando a mão dela com firmeza. "Nós damos um jeito. Creches boas, horários flexíveis, e eu te ajudo. Não como patrão, mas como alguém que quer te ver brilhar." O toque dele era quente, e o olhar, cheio de promessas, fazia Luana sentir borboletas no estômago. "Você está falando sério, né?" perguntou ela, quase em sussurro. Ele assentiu, puxando-a para mais perto. "Mais sério que nunca. E, se me permitir, quero te levar para jantar amanhã. Só nós dois. Um encontro de verdade." Luana ficou sem ar, o coração batendo tão alto que temia que ele ouvisse. Um encontro? Era um passo além, um mergulho no desconhecido. "E o Lucas? Como eu concilio isso tudo?" Marcos sorriu. "Dona Clara já topou ficar com ele. Farei com ela ontem e espero que não me ache intrometido." Luana riu alta, surpresa com a ousadia dele. "Você é mesmo impossível. Tá bem, um jantar, mas sem drones caindo na sopa. Combinado?" Ele riu alto, apertando a mão dela. "Combinado. Só prometo tentar não queimar a sobremesa." Naquela noite, enquanto Luana colocava Lucas para dormir, ela sentiu uma mistura de euforia e nervosismo. O desenho do filho, agora pendurado na geladeira com um ímã, parecia um símbolo do que estava nascendo. Uma nova família, talvez construída não só de laços de sangue, mas de carinho e confiança. Mas, ao deitar, uma pontada de insegurança voltou. E se for rápido demais? E se ele mudar de ideia? Ela olhou para Lucas, dormindo com seu aviãozinho abraçado, e pensou nas palavras de Dona Clara. Não deixe o medo apagar esse brilho. Pela primeira vez, Luana decidiu ouvir o coração, não a dúvida. No dia seguinte, o jantar. Marcos a buscou em um carro simples, nada de ostentação, e a levou a um restaurante pequeno, aconchegante, com luzes suaves e música ao fundo. Ele estava elegante, mas descontraído, e Luana, com um vestido azul que Dona Clara insistira que ela usasse, sentiu-se bonita sob o olhar admirado dele. A noite foi cheia de risadas. Ele contou histórias de suas viagens desastradas, como a vez que se perdeu em Tóquio e acabou num karaokê com estranhos. E ela falou de suas aventuras como mãe, como quando Lucas tentou pintar as paredes do apartamento com iogurte. Mas o momento mais marcante veio no fim, quando ele segurou a mão dela sob a mesa. "Luana, quero ser honesto. Não sei onde isso vai dar, mas sei que quero tentar. Com você, com o Lucas, um passo de cada vez, mas juntos." Ela sentiu lágrimas quentes, mas sorriu. "Juntos, Marcos. Um passo de cada vez." Ao voltar para casa, com o eco do beijo suave que ele deixou em sua bochecha, Luana sentiu que a superação agora era mais que sobreviver. Era viver, amar, sonhar. O romance com Marcos era real, e a jornada com Lucas, agora colorida pela presença dele, prometia risadas, drones voadores e um futuro onde o amor superava qualquer barreira. E enquanto Lucas dormia murmurando, "Tio, voa!", Luana adormeceu com a certeza de que, pela primeira vez, o amanhã era uma promessa, não um peso. O jantar com Marcos marcou o início de uma nova fase na vida de Luana. Uma em que o coração parecia guiar mais do que a cautela. Nos dias seguintes, a mansão de Marcos continuou sendo o palco de momentos que misturavam rotina, risadas e uma conexão cada vez mais profunda. Luana sentia-se flutuando, como se estivesse vivendo um sonho que temia acordar.
Marcos, por sua vez, parecia mais leve, como se a presença de Luana e Lucas tivesse derretido a camada de frieza que o envolvia como CEO. Mas mesmo com a felicidade borbulhando, Luana sabia que o caminho não seria só flores. A diferença entre seus mundos, as responsabilidades de mãe solteira e a incerteza do futuro ainda pairavam como sombras suaves, prontas a crescer se ela baixasse a guarda. Naquela terça-feira, Luana chegou à mansão com Lucas, que carregava um novo brinquedo favorito. Um carrinho vermelho que Marcos dera, dizendo que era o carro mais rápido do universo. "Olha, mamãe! Zum, zum!" gritava ele, correndo pela entrada e quase derrubando um vaso. Felizmente, um bem menos valioso que o primeiro. Luana riu, mas o coração deu um salto. "Lucas, cuidado! Já temos histórico com vasos!" brincou, pegando-o no colo. Na cozinha, outro bilhete a esperava. "Luana, Lucas, tenho afos na mesa. Não riam, quase virei mestre. Hoje tem uma reunião, mas volto cedo. Surpresa pro nosso piloto à tarde. Marcos." Lucas bateu palmas ao ver os waffles, já lambuzando as mãos com calda. E Luana sorriu, sentindo aquele calor familiar no peito. Como ele faz isso? Pensou, admirada com a habilidade de Marcos de transformar um dia comum em algo especial. O trabalho fluiu com leveza, mas Luana notava pequenos detalhes que a faziam sorrir. A forma como Marcos organizara um canto da sala com brinquedos para Lucas, ou como a geladeira agora tinha sucos infantis ao lado das garrafas de vinho caro. Era como se a mansão, antes um museu frio, estivesse se moldando à presença deles. Por volta das 15 horas, Marcos chegou, trazendo consigo a tal surpresa. Um telescópio portátil, brilhante e novinho. "Tá na hora do nosso astronauta conhecer as estrelas", anunciou ele com entusiasmo que contagiou Lucas, que gritou, "Lua, tio!" e correu para abraçar as pernas dele. Luana arqueou uma sobrancelha impressionada. "Telescópio, Marcos. Você tá mimando ele demais, sabia?" Ele riu, bagunçando os cachos de Lucas. "Mimar? Isso é investimento no futuro astrônomo. E, quem sabe, a mamãe também curte ver a lua comigo." O tom era de paquera, e Luana sentiu o rosto esquentar, dando um leve empurrão brincalhão no ombro dele. "Você e suas ideias malucas." A tarde virou uma aventura no jardim, com Marcos montando o telescópio, enquanto explicava a Lucas, em termos simples e engraçados, como as estrelas moravam no céu. Lucas, mais interessado em apertar botões do que entender astronomia, acabou apontando o telescópio para uma árvore, declarando que via pássaros na lua. Marcos caiu na gargalhada, rolando na grama com ele. "Você é um gênio, garotão! Descobriu os pássaros lunares antes da NASA." Luana riu junto, tirando fotos com o celular, mas sentiu uma pontada de emoção ao ver os dois tão conectados. Ele age como um pai, pensou, e o pensamento trouxe um misto de alegria e medo. Era tudo tão perfeito, perfeito demais para ser verdade. Enquanto Lucas brincava com o carrinho, Marcos se sentou ao lado de Luana na grama, o clima ficando mais sério. "Luana, falei com o pessoal da Bolsa de Estudos hoje. Eles querem te conhecer na semana que vem. É só uma entrevista, mas tá quase garantido. O que acha?" Ela sentiu o coração acelerar, o sonho da enfermagem voltando à tona como uma luz que ela achava apagada. "Marcos, isso é incrível! Mas e se eu não der conta? O Lucas, o trabalho, a faculdade?" Ele segurou a mão dela, o toque firme e confortante. "Você dá conta de tudo, Luana. É a mulher mais forte que conheço. E não tá sozinha. Eu, o Lucas, a Dona Clara, somos seu time." O olhar dele era tão sincero que ela sentiu lágrimas quentes, mas disfarçou com um sorriso. "Time, é? Então você é o técnico que faz waffles ruins?" Ele riu alto, puxando-a para um abraço rápido e espontâneo que a pegou desprevenida. "Ruins? Isso é calúnia. Você vai ver.
Vou te conquistar pelo estômago ainda. O momento foi interrompido por um grito de Lucas, que, empolgado, jogara o carrinho na direção do telescópio, quase derrubando tudo. "Lucas, meu Deus! Você é um furacão!" exclamou Luana, correndo para salvar o equipamento, enquanto Marcos fingia perseguir o menino, rugindo como um monstro. "Vou te pegar, destruidor de telescópios!" A cena virou uma bagunça de risadas, com Lucas escapando e Marcos tropeçando na grama, caindo de forma exagerada para o deleite do menino. Luana, rindo até doer o lado, pensou: é assim que a felicidade deve ser. Naquela noite, de volta ao apartamento, Luana recebeu uma ligação inesperada de Ana, sua amiga faxineira. "Luana, você não vai acreditar. A Márcia disse que viu Marcos com aquela advogada de novo na entrada da mansão. Eles estavam falando de papelada final e algo sobre futuro da criança. Você perguntou para ele sobre isso?" O coração de Luana, que estivera tão leve, deu um salto. Ela lembrou da explicação de Marcos, o fundo de educação, as creches, e tentou se acalmar. "Ana, ele já me explicou. É sobre um projeto de bolsas para crianças inspirado no Lucas. Não é nada estranho." Ana hesitou, a voz cheia de preocupação. "Tá, mas sei lá, Luana. Homens assim sempre têm segredos. Só não se joga de cabeça sem ter certeza, tá?" Luana prometeu cautela, mas desligou com um peso no peito. Ele foi tão aberto comigo. Será que tem mais coisa que não contou? No dia seguinte, Luana chegou à mansão determinada a esclarecer tudo de uma vez por todas. Encontrou Marcos na sala, brincando de esconde-esconde com Lucas, que se escondia atrás de uma cortina, rindo alto toda vez que era achado. "Bom dia, minha dupla favorita", cumprimentou Marcos, com aquele sorriso que normalmente a desarmava. Mas Luana foi direta. "Marcos, precisamos conversar. De novo, sobre a advogada, os papéis. Ouvi que você foi visto com ela outra vez. O que está acontecendo?" O tom dela era firme, mas vulnerável. E Marcos parou, a expressão mudando de surpresa para compreensão. "Luana, eu devia ter te contado tudo de uma vez", disse ele, chamando Lucas para continuar brincando com o brinquedo antes de levá-la para a cozinha. "A advogada é sobre o fundo, sim, mas também sobre algo pessoal. Minha ex, a Clara, entrou em contato recentemente. Ela viu uma notícia sobre meu trabalho com filantropia e quis colaborar, mas também perguntou sobre minha vida. Foi estranho, mexeu comigo. Mas juro, Luana, não tem nada a ver com você ou o Lucas. Os papéis são só burocracia do fundo, e as creches são para ajudar mães como você. Quero você na minha vida, não dúvidas." Ele segurou as mãos dela, os olhos suplicantes. "Me perdoa por não ser claro logo de cara." Luana sentiu alívio, misturado a uma pontada de ciúmes ao ouvir sobre a ex. Mas o toque dele, a sinceridade na voz, a dissiparam. "Tá bem, Marcos. Só não esconde nada de mim, por favor. O Lucas e eu, a gente já passou por muita coisa." Ele assentiu, puxando-a para um abraço apertado. "Prometo. E para provar, que tal outro jantar? Mas agora com o Lucas. Uma noite de pizza, nós três." Lucas, ouvindo o nome, correu para a cozinha gritando pizza e pulando nos braços de Marcos, que riu. Viu? Ele aprova. Naquela noite, enquanto comiam pizza na varanda, com Lucas lambuzando o rosto e Marcos fingindo ser um monstro da pizza, Luana sentiu que o amor estava realmente tomando forma. As dúvidas ainda existiam, mas a confiança crescia mais forte. A superação de Luana agora era um caminho compartilhado com risadas, telescópios e promessas de um futuro onde ela, Lucas e Marcos poderiam ser uma família. Não perfeita, mas real, cheia de amor e momentos que faziam o coração voar. Os meses que se seguiram ao esclarecimento final sobre as intenções de Marcos foram como páginas de um livro que Luana nunca imaginara escrever. A mansão, antes um local de trabalho marcado por formalidades e surpresas inesperadas, transformou-se em um lar compartilhado, onde cada canto ecoava com as risadas de Lucas e os sussurros de um amor que crescia devagar, mas inabalável. Luana, com o apoio incondicional de Marcos, deu o primeiro passo rumo ao seu sonho adiado.
Matriculou-se no curso de enfermagem, equilibrando aulas noturnas com o dia a dia de mãe. Marcos, fiel à promessa, ajustou sua agenda para estar mais presente, transformando reuniões empresariais em momentos de brincadeiras com Lucas ou jantares improvisados que terminavam em danças bobas na cozinha. "Você é minha âncora agora", sussurrava ele em noites tranquilas, enquanto Lucas dormia entre eles no sofá, e Luana respondia com um beijo suave, sentindo que, pela primeira vez, a vida não era só luta, mas também poesia. Mas a verdadeira superação veio em uma tarde ensolarada de primavera, quando Marcos planejou uma surpresa que mudaria tudo. Ele a levou, junto com Lucas, para um piquenique no mesmo parque onde tudo havia se intensificado meses antes. Lucas, agora com quase 3 anos e uma tagarelice infinita, corria pela grama com um balão vermelho que Marcos trouxera, gritando: "Voa alto como o drone!" Luana ria, observando o filho, mas notou o nervosismo sutil de Marcos, as mãos tremendo levemente ao arrumar a toalha, o olhar que desviava para uma caixinha no bolso. "O que você está aprontando dessa vez, Marcos Oliveira?" perguntou ela, com um tom de paquera que se tornara habitual. Ele sorriu, aquele sorriso torto que ainda a deixava sem fôlego. Só uma coisinha para tornar esse dia inesquecível. Enquanto Lucas caçava joaninhas na grama, Marcos se ajoelhou de repente, pegando a caixinha do bolso. Dentro, um anel simples, mas elegante, com uma pedra que brilhava como as estrelas que eles observavam no telescópio. "Luana, desde o dia em que o Lucas quebrou aquele vaso idiota, minha vida ganhou cor. Você me ensinou a amar de novo, a rir das bagunças, a sonhar com um futuro que não é só números e reuniões. Quero ser mais que o tio, mais que o namorado. Quero ser o pai que o Lucas merece, o companheiro que você precisa. Casa comigo? Vamos construir essa família juntos com waffles queimados, drones voando e todo o amor que eu tenho para dar." Luana sentiu o mundo parar. Lágrimas rolaram pelo seu rosto, não de tristeza, mas de uma alegria profunda, avassaladora. Ela se lembrou de tudo. As noites sozinhas com Lucas, as lutas para pagar contas, o medo de confiar novamente. E ali estava Marcos, o homem que vira além da empregada, que amara seu filho como se fosse seu, que a apoiara a voar. "Sim, Marcos, 1000 vezes sim", sussurrou ela, a voz embargada, enquanto ele colocava o anel em seu dedo. Lucas, sentindo a emoção, correu até eles, abraçando as pernas dos dois. "Casar? Eu também", gritou ele, sem entender direito, mas rindo com a felicidade dos adultos. Marcos o ergueu, abraçando os 3 juntos, e Luana sentiu, naquele instante, que a superação não era só dela, era de todos eles, uma tapeçaria tecida com fios de dor, riso e amor incondicional. O casamento veio meses depois, uma cerimônia simples no jardim da mansão, com Dona Clara como madrinha, lágrimas nos olhos enquanto via Lucas carregar as alianças com uma seriedade cômica, tropeçando no tapete e causando risadas gerais. Marcos, no altar, sussurrou para Luana: "Você e o Lucas são meu milagre. Obrigado por me deixar quebrar vasos com vocês." Ela riu através das lágrimas, respondendo: "E você é o nosso. Vamos construir algo lindo." Lucas, agora chamando Marcos de papai, cresceu rodeado de amor, vendo a mãe se formar em enfermagem e ajudar outras famílias, enquanto Marcos, inspirado por eles, expandiu o seu fundo de bolsas, mudando vidas além da deles. Anos depois, em uma noite estrelada, a família, agora com uma irmãzinha para Lucas, sentava no jardim com o velho telescópio. "Olha, papai, pássaros na lua!" brincava Lucas, agora maior, e Marcos ria, abraçando Luana. "Vocês são minhas estrelas", dizia ele, e Luana sabia. O vaso quebrado não fora o fim, mas o começo de uma história de superação que provava que o amor, quando verdadeiro, reconstrói tudo, mais forte e mais belo. E assim, sob o céu infinito, eles viviam felizes. Uma família forjada no inesperado, no riso e no coração.